Muito bem, Arão Josino, para o seu ponto de vista, nós temos aí personagens do governo federal que estão precisando se explicar com relação à utilização de recursos públicos. Tem um tal aí de Leonardo Barquini e tem o Juscelino Neto, que não é o Juscelino, né? Que não é o JK, mas está tendo que se explicar com relação aos recursos públicos. O Juscelino, inclusive, já foi afastado como ministro aí do governo Lula. E o Leonardo Barquini, qual é a história desse camarada? Semana agitada lá em Brasília, dois personagens centrais do governo, apesar de Leonardo Barquini não ser tão famoso na política, ele tem muita influência dentro do governo federal. Leonardo Barquini, ele já tem mais de 30 anos de serviço público, é servidor efetivo do governo federal, mas sempre ocupou cargos estratégicos no governo do PT. Então, por exemplo, ele foi secretário ainda de Haddad lá em São Paulo. Então, ele tem uma ligação muito forte com o Fernando Haddad. Foi, inclusive, chefe de gabinete do Haddad quando Haddad foi ministro da Educação. E Barquini, ele circula muito bem, principalmente dentro do Ministério da Educação, onde hoje ele ocupa um cargo de secretário nacional do Ministério. Ocorre que o que chamou a atenção da imprensa, e que inclusive foi denunciado por parte dos parlamentares de oposição ao longo desta semana, é que Barquini, no início do governo Lula, ele estava como secretário adjunto lá do Ministério da Educação. Ficou lá por um período. Em 2023, ele teve uma saída estratégica, diria assim, do governo federal. E ele foi ocupar um cargo de diretor da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura. Essa organização, ela é da década de 40, a sede dela fica na Espanha e ela trabalha com 23 países, que são nações que se utilizam aí da língua portuguesa e da língua espanhola. Ocorre que Barquini ficou um curto período nessa organização, alguns poucos meses, e depois ele retornou para o Ministério da Educação. Essa entidade, ela sempre manteve uma relação muito próxima com o governo federal, isso em vários governos. Então ela tinha uma média ali de 20, 30 milhões de reais em contratos todos os anos. Teve com Dilma, teve com Michel Temer, teve com Bolsonaro e também estava tendo essa relação contratual de convênios com o governo Lula. Ocorre que os números ficaram um pouco surpreendentes depois do retorno de Barquini para o governo federal. De setembro de 2023 a julho de 2024, enquanto Barquini estava na entidade, como diretor da entidade, o governo repassou 46,8 milhões de reais, um valor já muito superior à média dos anos anteriores. Ocorre que de agosto de 2024 a janeiro de 2025, quando Barquini volta para o Ministério da Educação, esse repasse saltou para 133 milhões de reais. Poxa então, vida, hein? Veja que a média, que era 20, 30 milhões, subiu para 46 milhões lá no início do governo Lula, quando Barquini estava como diretor dessa entidade. Depois ele sai da entidade, volta para o Ministério da Educação e salta para 133 milhões de reais essa relação contratual. Mas não para por aí, Odair. O problema é que não para por aí. E aí é que está o ponto-chave, o porquê isso se tornou uma polêmica no governo e tivemos aí denúncias por parte da oposição. Porque essa mesma entidade foi contratada pelo governo federal sem licitação, porque ela é uma entidade pública desde a década de 40, então não há necessidade de passar pelo processo licitatório, e essa entidade foi contratada para organizar a COP30, que acontece em novembro desse ano em Belém do Pará,
por nada mais, nada menos do que 478 milhões de reais. 478, é quase meio bi, né? Quase meio bi para uma entidade. E ela vai fazer o que exatamente para a COP30? Essa COP30 aí, o que estão lavando de dinheiro nesse evento aí é brincadeira. Só uma entidade levando quase meio bilhão de reais. E assim, uma entidade onde um dos personagens principais do governo tem uma relação direta, afinal de contas foi o diretor dessa entidade. E também não por nada que depois que houve essa circulação dele lá pela entidade, a entidade está levando contratos milionários aí do governo. E nessa hora nós precisamos discutir algo, Odair, que deveria ser levado muito a sério por parte do governo, que é a quarentena, a famosa quarentena. Quando algum servidor público ocupa um cargo com alguma entidade ou alguma empresa que tenham relações diretas com o governo através de contratos, deveria minimamente passar por uma quarentena, ficar aí 4, 6 meses sem poder ter relações contratuais com essa entidade, porque não faz sentido. Faz sentido... É pura influência, né? Eu não vou chamar de tráfico de influência, porque eu posso, né? Mas é uma influência que o cara exerce. Afinal de contas, ele estava lá na entidade, retorna para um cargo estratégico que inclusive contrata a entidade e os números surpreendem e aumentam consideravelmente. Essa entidade, para que o nosso ouvinte entenda, essa entidade, ela tem um papel com os governos voltados principalmente à área da cultura, da educação e da ciência. E nos últimos anos, nos últimos governos, seja Dilma, seja Michel Temer, seja Bolsonaro, essa entidade manteve convênios e contratos principalmente voltados à área da cultura. Agora, então, com uma houve força... uma expansão. Com uma força bastante impressionante e com números aí que aumentaram consideravelmente nesses últimos 2, 3 anos. Bom, PT, recurso público e falcatrua são palavras que se juntam intimamente, aí não tem problema nenhum, né, de estarem juntas no mesmo contexto. E o Juscelino? Bom, Juscelino Neto, ele que estava como ministro da Comunicação, foi afastado, foi exonerado ao longo desses últimos dias, retornou para a sua cadeira na Câmara dos Deputados, justamente após uma denúncia por parte da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, em relação a supostos fraudes com as suas emendas parlamentares. Então, o Juscelino Neto está sendo investigado, foi indiciado, inclusive, por conta de emendas parlamentares que mandou para o seu estado, o estado do Maranhão, e que, coincidentemente, grande parte desses recursos foram destinados à prefeitura onde a irmã dele é prefeita e foram realizadas, ou melhor, foram recursos destinados a obras que iriam beneficiar propriedades da família de Juscelino Neto. Então perceba, ele, deputado federal, a irmã lá no município, recebe a emenda do deputado e esse recurso é destinado para obras de benefícios que iriam trazer benefícios diretos à sua família. Tudo isso se tornou uma grande denúncia por parte da PGR e o governo federal, o presidente Lula, acabou então devolvendo Juscelino Neto para a Câmara dos Deputados para voltar para a sua função de deputado federal. O que chama a atenção, Odair, é que mais uma vez as emendas parlamentares elas estão no centro das discussões e das denúncias lá em Brasília. Para que eu já falei isso aqui no nosso ponto de vista, mas eu gosto de repetir para que o nosso ouvinte nunca esqueça. Um deputado federal, ele tem por ano 40 milhões de reais para destinar através de emendas parlamentares. E um senador tem 70 milhões de reais. Isso nas impositivas, que são aquelas emendas oficiais, as emendas que vão lá para o orçamento da União.
fora as emendas que eles chamam de extras, que são as emendas do toma lá da cá. As emendas que são para aqueles parlamentares que acabam tendo alguma influência no governo. Então, o deputado federal ele já larga com 40 milhões, indiferente se ele é oposição ou situação. Se ele for situação, obviamente que esse valor aumenta. E se ele é de situação e ainda alguém influente, como Juscelino Neto, que inclusive estava como ministro, imagina onde que esse valor não pode chegar, enquanto esse valor não pode chegar. Então, eles têm hoje, sim, uma influência muito grande na liberação de recursos, uma relação que é diretamente do deputado com as lideranças municipais e estaduais, e pouco ou quase nada se investiga ou se acompanha em relação a essas liberações de recursos. Então isso é muito grave, mais uma vez no centro das atenções, e precisa estar mais do que na hora da gente chamar a atenção em relação às emendas parlamentares. Pois é, e aí não tem partido, né? É o Juscelino Filho, né? Juscelino Filho que entregou o cargo nessa terça-feira e é do União Brasil. Do União Brasil. E se fizer aí uma investigação bem apurada dessa questão das dessas emendas parlamentares aí, certamente vai ter muito mais deputado aí com a corda no pescoço. Orão, tu tens uma boca no trombone, é sério isso? Olha, chegou tarde, o horário da boca no trombone já passou. Já passou do horário da boca no trombone, mas eu não poderia perder a oportunidade, porque sábado passado, logo depois do combinado do Arão, eu voltei para Ascurra e eu pensei, eu vou pela 470, porque pela 470 é mais rápido chegar em Ascurra, porque por dentro de Rodeio, eu gosto muito de passar por Rodeio, porque é uma cidade bonita e tu acaba vendo lindas paisagens e tu vai devagarinho, vai tranquilo, né? Como nós tínhamos o evento, o Festeja Ascurra, então eu fui pela 470. Quando eu cheguei ali para pegar a 470, a saída de Timbó, tudo parado. Eu devo ter ficado uns 30, 40 minutos mais ou menos parado para conseguir pegar a BR-470. 30, 40 minutos? 30, 40 minutos. Que dá para ir até Blumenau numa situação normal, né, de trânsito. Isso é inadmissível, é minha boca no trombone do dia. Já reclamei, inclusive, para o DENIT. Gente, isso é inadmissível. Um município como Timbó, que também é acesso para outras importantes cidades, como Benedito Novo, Rio dos Cedros, Doutor Pedrinho, é uma passagem importante, é um corredor importante, inclusive para o turismo da nossa região do Vale Europeu. É inadmissível que o acesso à cidade esteja da forma como ele está. Então fica aí a minha boca no trombone. Fiquei muito decepcionado, porque ainda mais no sábado, que às vezes as famílias saem para ir ao comércio, né, para dar uma volta em família. Poxa vida, tu fica ali 30, 40 minutos parados no acesso à BR-470. Aquilo ali tá muito ruim, aquilo ali. Tem que dar um jeito de melhorar para minimamente nós termos mais mobilidade. Fica a minha boca no trombone no ponto de vista de hoje.